Bem-vindos para mais uma exposição virtual do GEPA. A exposição de hoje será da Isaura Hart, da União Municipal Espírita de Petrópolis, a UMEP. O tema será A cada um será dado segundo suas obras. Agora vamos para a leitura da página logo depois da prece. Livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sementeiro e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo. Primeira Carta aos Coríntios 3:9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra e aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já aguardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando os que lhes ajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue em um dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano pela eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada, e não temas. Se a fé representa toda a coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Deus, Pai de amor, obrigada por nos dar a chance de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Obrigada por tudo. Que a gente possa sempre seguir em frente no caminho da luz com a sua ajuda. Que os espíritos benfeitores fiquem sempre ao nosso lado. Abençoa a todos nós. Que a gente possa sempre estar bem uns com os outros, nos ajudando sempre, até que a gente alcance o caminho da perfeição. Que assim seja, graças a Deus. Nós, neste momento, estamos agradecendo muito ao Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói pela gentileza do convite que nos foi feito e abraçando a todos esses irmãos queridos que não podemos agora abraçar pessoalmente, mas estamos abraçando espiritualmente, vibratoriamente a cada um com todo o nosso carinho. E hoje o nosso tema será A cada um será dado segundo as suas obras, que é um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. E essa afirmativa de Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras, é uma afirmativa muito importante para todos os cristãos, mas, acima de tudo, para nós, os espíritas, que temos como lema a caridade, que trabalhamos muito pensando na lei de progresso, trabalhamos muito tentando a nossa melhora espiritual, tentando
o nosso engrandecimento espiritual, mesmo que à custa de muitos sacrifícios e muitas lutas íntimas, nós vivemos nesse afã. Todos os espíritas, por piores que nós sejamos, nós estamos sempre lutando para a nossa melhora, porque acreditamos muito que precisamos reunir méritos, inclusive, para termos merecimento de uma vida melhor, mas para isso precisamos trabalhar. E a própria doutrina espírita, que é uma doutrina muito consoladora, para isso nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, onde Allan Kardec vem trazendo para nós várias citações do Cristo, onde se fala nessa importância da consolação, do trabalho, principalmente falando sobre a promessa de um consolador que viria, já que ele não havia tido a oportunidade de falar claramente tudo o que ele gostaria de falar, porque o povo ainda não tinha conhecimento, não tinha uma evolução intelectual e espiritual apropriada para digerir todo aquele conhecimento que o Cristo estava trazendo à humanidade. Então, ele disse que enviaria um outro consolador, queria repetir tudo que ele havia falado e acrescentaria mais alguma coisa. E nós, os espíritas, como temos a certeza de que a doutrina espírita repete tudo que Jesus havia dito e ainda acrescenta um lado que Jesus falou, mas nas entrelinhas, porque não havia possibilidade de falar mais claramente, e que claramente a doutrina espírita vem nos trazer essa verdade de onde vim, o que estou fazendo e para onde irei como espírito que sou, trazendo esse alento para todos nós, é o maior consolo que podemos ter para uma vida mais tranquila aqui na Terra, mesmo que, como espíritas, também tenhamos momentos de muitas dificuldades, momentos com tremendas dúvidas e sofrimentos, porque somos espíritos imperfeitos, mas temos a certeza que estamos aqui de passagem e que somos espíritos vivendo uma experiência material e que a nossa verdadeira vida nos aguarda, que é a vida espiritual. E por isso nós precisamos muito dessa evolução espiritual. E nós trazemos dentro de nós, lá de outras existências, quem já teve uma outra religião nesta encarnação, pode trazer até dessa mesma encarnação, muitas vezes, uma ideia dentro de si, uma cultura de um Deus um pouco vingativo, de um Deus que pune, que castiga, que elege um grupo de filhos para proteger e um outro grupo ele permite que vivam em profundo sofrimento. E isso nós sabemos que a maioria das religiões não consegue explicar essa ideia desse Deus assim, tão punitivo, desse Deus tão rígido, muitas vezes, ao ponto das pessoas temerem a Deus. E, inclusive, nas pregações, nós escutamos muitas vezes,
nas diferentes religiões, falarem sobre o temor a Deus que nós precisamos ter. E esse temor, como temer ao nosso Pai? E quando nós nos lembramos que lá no Evangelho de João está uma definição tão bonita de Deus, dizendo que Deus é amor, como nós poderemos temer a um Pai que é todo amor e bondade? Sendo assim, nós, os espíritas, temos na nossa doutrina altamente consoladora não essa ideia desse pai que irá me castigar. Mas, infelizmente, como nós falamos anteriormente, muitas vezes as criaturas têm uma certa... por trazerem de outras religiões uma certa ideia desse Deus assim punitivo, ainda traz essa ideia do Deus punitivo, nós ficamos vendo que a pessoa ainda continua, embora dentro da doutrina espírita, continua ainda com essa ideia. E aí, até nas conversas de corredor, de casa espírita, ou nas conversas e encontros nossos fraternos, nós escutamos muito falarem assim nos grupos, nos diferentes grupos, até em tipo de brincadeira, nós escutamos falarem assim: ah, cuidado, você vai para o umbral. Aí, o umbral é um sinônimo do antigo inferno, no qual se acreditava. Ou, estou trabalhando para ir para o nosso lar, como se o nosso lar representasse o céu. Não é assim, não é, meus irmãos? Nós sabemos disso, que não é assim. Outra coisa que nós costumamos fazer também, que ainda trazemos de outras religiões, se não de outras existências, até mesmo desta vida, é a caridade como moeda de troca. Ah, eu preciso trabalhar pelo próximo para poder receber. Para quando eu estiver precisando, merecer também essa ajuda. E isso nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, porque isso é aquela moeda de troca de antigamente, que está lá atrás, que é algo da nossa ancestralidade, mas que precisamos nos libertar. Eu, com o tempo que tenho de doutrina espírita, já vi, né? Eu lembro bem, quando eu era bem mais jovem, uma pessoa chegar e falar assim: ah, eu estou trazendo aqui, uma pessoa que se dizia espírita, estou trazendo aqui essas roupas, esses donativos, porque semana passada eu trouxe vários donativos para a casa espírita, e quando naquela semana minha loja ficou lotada de freguês, vendi como nunca. Essa semana eu estou trazendo mais, porque eu tenho certeza que os meus negócios vão melhorar por causa da caridade que eu estou fazendo. Então, meus irmãos, se a gente perceber isso, nós vamos falando assim, parece jocoso, não é? Parece uma brincadeira, mas não é. Isso é realidade, isso é verdade. E nós não podemos permitir que isso continue acontecendo nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós não podemos viver assim. Até porque precisamos estudar para entender as entrelinhas dessa lei de justiça divina que a doutrina espírita nos passa, não é? Que a doutrina espírita nos ensina através desses ensinamentos. Então, nós vemos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo extenso, há vários itens,
todos tratando dessa justiça, todos tratando do porquê das minhas dores, do porquê do meu merecimento, não é? Tem lá um item, causas atuais das aflições. Por que que eu tenho as minhas aflições atuais? E tem também um item, causas anteriores das aflições. Por que que as minhas aflições que eu passo agora são decorrentes de atos meus em outras existências? Tem o verdadeiro silício, tem uma série de, falando sobre o suicídio, uma série de itens nesse capítulo que trata exatamente da justiça divina, das minhas atitudes e da repercussão dessas atitudes na minha vida, de um modo geral, da minha vida material e espiritual. E também mostra que, muitas vezes, não é o ato em si que importa tanto, é a intenção pela qual eu esteja agindo naquele momento. Então, a intenção é que vai pesar mais para a justiça divina, para essa lei de causa e efeito, para que eu receba segundo as minhas obras. Então, a intenção do ato. Nós, muitas vezes, falamos determinada coisa e aquilo tem uma repercussão negativa, terrível. E a intenção não foi para que aquilo tivesse aquela repercussão tão ruim. E muitas vezes falamos alguma coisa desejando fazer até algo bom e a repercussão, ao invés de ser boa, também é ruim, porque vai depender muito da forma como a pessoa que esteja ouvindo interpreta aquilo. A intenção do ouvinte também, que pode deturpar ou não determinada fala. Assim como um determinado ato, nós podemos ter uma atitude que muitas vezes estamos desejando que essa atitude, essa nosso modo de agir, seja para beneficiar uma pessoa e o tiro sai pela culatra, a coisa sai completamente diferente, porque nós não chegamos a atingir aquele objetivo, mas com a pessoa materialmente falando, mas a nossa intenção é que vai valer para a justiça. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos de Allan Kardec diferentes perguntas falando acerca dessas ações nossas de cada dia, que vão ter repercussões que serão avaliadas pela justiça divina. E o livro O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar neste livro um manancial riquíssimo sobre este assunto da justiça divina lá no Código Penal da Vida Futura. E nesse livro, né, nesse Código Penal da Vida Futura, nós vamos ver lá no artigo 16, no 16º, falando sobre o arrependimento, a necessidade do arrependimento quando nós erramos, que é o primeiro passo para a nossa regeneração. Mas ainda, além do arrependimento, nós vamos necessitar da expiação com X, né? Da expiação, do resgate daquela situação. E, a seguir, nós vamos precisar da reparação. A expiação será passar pelo sofrimento, e a reparação é exatamente fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. E lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver, na pergunta 167, essa pergunta
é muito importante porque ela é a seguinte: qual a finalidade da reencarnação? E aí nós vamos ver a importância do estudo, porque aí diz assim: a finalidade da reencarnação é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, nós vamos focar no melhoramento progressivo da humanidade. Mesmo que esse melhoramento, muitas vezes, seja à custa de sofrimento, à custa da expiação, à custa de uma certa dose de dor. Porque a dor, ela muitas vezes funciona como aquela pressão que nos impulsiona para frente. Porque se tudo estiver muito calmo, muito bom, nós muitas vezes esquecemos dos nossos compromissos espirituais e passamos a viver apenas alegremente em gozo de férias, como diz o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que a vida não é um gozo de férias. Viver não é um gozo de férias. Nós temos momentos de felicidade, mas nós não estamos aqui apenas para deleite das nossas emoções. E lá na pergunta 170, nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Nós vamos encarnando, porque a vida, meus irmãos, é uma só. Nós temos uma só vida, com vários mergulhos nas diferentes oportunidades reencarnatórias, vários mergulhos na carne, mas a vida é uma só. Então, pergunta aqui Allan Kardec: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? E os espíritos responderam: se transformam, o espírito se transforma em um espírito bem-aventurado, em um espírito puro, porque já foi a última encarnação. E isso aí é muito importante que nós saibamos. Hoje, eu sou uma pessoa complicada, difícil. Até naquele livro Chico de Francisco, Adelino Silveira, tem uma passagem em que é feita a seguinte pergunta ao Chico: Chico, quem é o criminoso? E ele diz assim: é qualquer um de nós que foi descoberto. Então, todos temos os nossos crimes, se não desta vida, de outras vidas, de outras encarnações. E temos os nossos crimes ainda, mas o pior criminoso no momento, o estuprador, o abusador, o caluniador, o corrupto, e todos esses serão espíritos puros um dia, obedecendo à lei do progresso. Essa é a consolação da doutrina espírita. Não nascemos para viver eternamente no erro, nem eternamente praticando mal. Nós vamos ter o arrependimento, a expiação e a reparação. Para nós, não existe o inferno, não existe o purgatório, não existe o céu. São estados de alma pelos quais nós passamos em vários momentos da nossa vida, e não aquele lugar geográfico onde os espíritos vão se dirigir para lá. E continuando ainda, falando sobre a cada um será dado segundo as suas obras, nós vamos ver que não basta não praticar o mal, é necessário praticar o bem. Isso aí mostra claramente
o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Não basta não praticar o mal, é necessário fazer o bem. Está lá na Revista Espírita de janeiro de 1858, Allan Kardec fazendo esta afirmativa. E aí nós vamos ver a necessidade que nós temos de praticar as boas obras. Muitas vezes não as obras, não serão obras maravilhosas, fantásticas, mirabolantes, não serão livros que nós vamos escrever, não serão hospitais nem creches que vamos construir. Nós vamos ter obras pequeninas, muitas vezes junto aos nossos entes queridos, aos nossos vizinhos, a um grupo um pouco restrito, um trabalho na nossa comunidade, onde nunca vamos ter fama, vamos ter apenas o respeito das pessoas, mas aquele é o trabalho que nos compete. Nem todos reencarnam para serem famosos, nem todos reencarnam para grandes trabalhos. O nosso grande trabalho, muitas vezes, é um trabalho anônimo. É o trabalho da mulher humilde. Me lembro bem de uma criatura católica que vivia numa estrada, passando, era um caminho. A casa dela não era no centro da cidade, era no caminho daquele pequeno lugarejo. E as pessoas que passavam por ali, buscando o centro da vila, lá do lugarejo, em geral paravam, batiam um papinho com ela oferecia um golinho de café, um copo d'água fresca, conversava, trocava uma ideia e a pessoa prosseguia sua caminhada. O dia que aquela criatura desencarnou, houve um verdadeiro frisson naquele lugar. Todos ficaram consternados, porque todos a amavam profundamente. Foi um sepultamento altamente concorrido. Toda aquela comunidade quis prestar a última homenagem àquela criatura que vivia ali numa casinha simples, de uma forma tão humilde, mas que cumpriu um papel extremamente bondoso durante a sua encarnação. E uma pessoa que nunca saiu numa manchete de revista ou de jornal, nunca falou em público e vivia sua vida com simplicidade, mas de uma forma muito digna e muito bonita. Então, nós vamos lembrando dos méritos, não é? Que a cada um será dado segundo as suas obras. Com as nossas obras, nós vamos adquirindo os méritos. Aí vamos nos lembrar do livro Ação e Reação, no nosso André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, quando ele fala no débito aliviado. Quantas vezes, por causa das nossas obras, nós temos o nosso débito aliviado, porque segundo as nossas obras, que não são grandiosas, mas já são um trabalhinho que permite que nós tenhamos um certo mérito no plano espiritual. E aí nós vamos ver, então, André Luiz, nesse livro, falando sobre o débito aliviado, aquela história do nosso querido Adelino Correia, onde nós vamos rapidamente tentar sintetizar aqui, tendo em vista o respeito ao nosso tempo. Mas o nosso Adelino Correia está nesse livro sendo relatado por André Luiz, quando Silas, juntamente com Hilário, com André Luiz, saiu, né? E, aliás, primeiramente recebeu uma senhora, uma anciã, que veio muito aflita pedir a eles que socorressem o Adelino,
porque ele estava numa fase muito difícil da sua saúde. Ele tinha um eczema na pele que estava abrindo em feridas e estava dificultando as tarefas dele. E foram até a casa do Adelino numa caravana espiritual e lá encontraram o Adelino saindo de uma casa espírita e terminando a sua fala com muito carinho, com muito amor, fazendo a sua oração na casa espírita, atendendo as pessoas. E ele, ao se retirar, foi para a sua casa humilde. Lá estava sua mãe, que o esperava, e uma filha, uma menina muito bonita, dormia, uma menina entre 9 e 10 anos que dormia, e mais 2 meninos negros que ali estavam também vivendo como filhos, ambos dormindo juntamente com a menina. E o que aconteceu foi que Silas começou a relatar a situação do Adelino, e nisso chega um outro rapaz, um outro espírito, que pede por Adelino e explica que ele estava vivendo uma situação financeira muito difícil, que, por favor, que houvesse um socorro para ele, já que ele fazia um trabalho assistencial muito grande, de acordo com as suas posses, e, inclusive, ele estava atendendo a família daquele rapaz, encarnada ainda na Terra, ele estava socorrendo aquela família, e ele estava preocupado porque Adelino estava vivendo momentos difíceis, financeiros também, além da saúde. E naquela conversa, Silas começou a relatar a vida do Adelino e explicou que Adelino, numa vida anterior, havia sido filho de um fazendeiro muito rico. Era um filho bastardo, porque esse fazendeiro era um jovem solteiro e que tinha o hábito de se utilizar sexualmente das escravas, e quando elas engravidavam, ele as vendia com os filhos e as expulsava, e elas tinham que sair com os filhos, que eram filhos dele, mas que ele não respeitava. Porém, uma escrava que morreu no parto, deixou o filho, e ele se envolveu de amores por esse filho. E então, quando esse filho foi crescendo, ele também solteiro, ainda jovem, foi procurar uma jovem para se casar, e foi casar-se exatamente com uma linda jovem da idade do filho dele, praticamente da mesma idade. Quando chegou à casa com aquela esposa, o filho e a esposa, a jovem esposa, se envolveram num romance ilícito, às escondidas, até que chegaram à culminância de planejarem a morte do pai, né, do pai do rapaz, que dava a ele todo o conforto que ele tinha, todos os recursos que ele tinha, mas que planejaram exatamente porque acharam que, se o pai morresse, ficariam com todos os bens e ainda teriam a felicidade, os dois juntos. E assim fizeram, planejaram, acabaram por incendiar o quarto onde o pai estava dormindo, adoentado. Ele morreu aos urros, sendo queimado ali vivo, e o filho e a mulher, logo depois, se casaram, mas não tiveram paz, porque aquele espírito daquele pai revoltado se acoplou ao filho, e foi então doença em cima de doença, até que ele veio a desencarnar, não é? Também. E aí a se encontrar com o vampiro, que era o pai, era um verdadeiro vampiro, retirando as energias daquele filho ingrato pelo ódio que ele sentia e pela revolta. Mas o filho, com o tempo, foi socorrido no plano espiritual, aprendeu muita coisa, se arrependeu, resolveu renovar a sua vida e voltou e reencarnou.
mas reencarnou numa situação trazendo na pele exatamente as marcas da queimadura que ele havia proporcionado ao pai na hora da desencarnação. E então, ele trazendo aquela queimadura na sua pele, ele sofria muito, era um eczema que ele não conseguia se curar. Mas ele era outra criatura. Ele estava trabalhando pelo bem da humanidade, frequentava uma casa espírita, era muito dedicado à família, porém, ao casar-se, a esposa ficou com ele pouco tempo e deixou a filhinha, abandonou a própria filha nos braços do pai e ele ficou criando a filhinha sozinho, junto com a mãe dele. E depois ele recolheu 2 meninos que estavam abandonados, que eram exatamente os 2 capatazes que o ajudaram naquela vida anterior, lá na fazenda, a concretizar a morte do pai, a colocar fogo no quarto do pai. E aqueles 2 capatazes vieram exatamente como crianças para que ele recuperasse moralmente aqueles 2 espíritos. E a menina era exatamente a antiga esposa que ele amava tanto, de uma forma desequilibrada, ao ponto de matar o próprio pai, porém, para aprender a amá-la de uma maneira mais equilibrada, mais pura, e encaminhá-la para o bem. E os espíritos relatando essas histórias e vendo aquela situação, foram embora e marcaram uma outra data para regressar, porque sabiam que algo mais importante ainda iria acontecer. E, na data aprazada, voltaram Silas, Hilário, André Luiz e Druso também veio, que era o chefe daquela comissão, daquele grupo, e veio exatamente no dia em que Adelino chegaria ao ápice do seu momento de reparação dos seus erros. Porque Adelino dormia e eles estavam já preparando Adelino espiritualmente, no plano espiritual, para o acontecimento que se daria. E às 2 da manhã, um choro de criança no portão. E quando chega aquele choro aos ouvidos do Adelino Correia, que dormia, ele acordou repentinamente, chegou ao portão, lá estava uma criança recém-nascida, abandonada no seu portão. E ele recolhe aquela criança com muito carinho e diz: meu filho, e entra com a criança. E os espíritos esclarecem: é o pai que retorna para que ele continue o trabalho de amor por esse pai. Nós estamos vendo aí a cada um segundo as suas obras. Como a obra do nosso Adelino Correia estava sendo uma obra de amor, resgatando pelo amor tudo aquilo que ele havia feito de ruim, amando a todos aqueles que ele havia desencaminhado, trazendo para o seu aconchego com todo o sacrifício de uma vida pobre, uma vida de um homem doente, de um homem sozinho, mas recolhendo aquelas almas para respeitar, amar e educar e bem encaminhar, ele estava tendo uma obra digna de ter o seu débito aliviado. Então, a cada um segundo as suas obras, ele iria realmente estar trabalhando junto à justiça divina. A justiça divina estava trabalhando com ele, ao contrário do que eu falei antes, trabalhando com ele. A justiça estava se cumprindo, só que de uma forma mais aliviada, porque o amor cobre a multidão de pecados, não é? Nós sabemos disso, é a lei. Quando há o amor,
quando há o entendimento, o interesse no bem, as coisas são mais aliviadas. A pessoa passa, mas passa de uma forma aliviada. Então, meus irmãos, não esqueçamos, realmente, a cada um segundo as suas obras. Nós somos aqueles que está lá no Evangelho. Se um filho nos pedir um pão, nós não vamos dar uma pedra. Se nos pedir um peixe, eu não vou dar um escorpião a esse filho. Se nós, que somos seres humanos imperfeitos, não temos não nos utilizamos desses recursos, nós não somos assim tão maus. Imaginemos Deus, o nosso Pai, com os seus filhos, nos dando as oportunidades, àqueles cujas obras não foram tão boas, não foram as obras ideais, mas segundo as suas intenções, essas obras poderão, como se diria, nós poderíamos dizer, o reflexo daquelas obras, não poderão ser aliviados. Aquilo que nós iremos receber não será aquele Deus punitivo que irá cuidar de nós. Lá do tempo de Moisés, que ele precisou passar a ideia de um Deus rigoroso demais. Não é esse Deus que Jesus veio trazer e que a doutrina espírita nos trouxe. É o Deus amor, é o Deus que alivia as nossas dores, apesar dos nossos comprometimentos, das nossas dívidas, das nossas maldades e dos nossos crimes. Ele vem, mas ele alivia. Ele não nos dá o escorpião no lugar do peixe. Como Pai justo e bom, ele permite que nós passemos pelas experiências difíceis, mas não numa situação punitiva e para sempre. Então, meus irmãos, que fique bem marcado dentro de nós, a cada um segundo as suas obras. Vamos trabalhar para que as nossas obras no bem sobrepujem ainda a nossa inferioridade que persiste, que ainda está em nós, mas que as nossas obras no bem, a nossa boa intenção, possa superá-las. E convido, então, a todos os irmãos a orarem, agradecendo mais uma vez a todos esses irmãos queridos do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói, o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso muito obrigada pela oportunidade. Vamos orar, meus irmãos. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, aqui estamos agradecidos por estes momentos que aqui passamos, Senhor. Agradecidos pelo muito que temos recebido em nossa vida, Senhor, e rogando ainda por aqueles que ainda não entendem o Teu amor e a Tua justiça. Que a paz possa estar, Senhor, no coração de cada irmão que nos assiste neste momento, no coração de cada trabalhador do Grupo Espírita Francisco de Assis, da sua diretoria. Que Deus, nosso Pai, possa inundar esses irmãos de amor, de paz, de fraternidade, e que nós possamos, ainda por muito tempo, continuarmos nos nossos estudos e no nosso grande interesse pelo progresso espiritual que acalentamos. Que a Tua paz continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.